O Alien God é sem dúvida um ser cheio de mistérios, que planejava invadir e tomar o mundo humano. Graças aos esforços da Caldeia no Lost Belt americano, esse poderoso ser, que está usando o corpo de uma certa diretora, acabou sendo derrotado. E se você quer saber um pouco dessa história, eu recomendo você deixar o like para me ajudar, se inscrever no canal se não for inscrito, e se agrupar na nossa tábua redonda, pois aqui, a sua presença é sempre bem-vinda. Sem muita enrolação, vamos para o que interessa pra gente. Então, solta a vinheta, produção! O Olga Marie, também conhecida como Alien God, é um ser que está entre as bestas do Nasoverse, sendo classificada pelo número 7. Esse ser, que muitos gostam, é a mente que está por trás do incidente de revisão da ordem humana, o incidente que causou o branqueamento do mundo, embora ela não seja a única responsável. E um dia, eu faço um resumo sobre isso. Basicamente, essa versão da Beast 7 é a manifestação do Alien God, que assumiu a forma do corpo da Olga, a ex-diretora da Caldeia. Isso aconteceu devido ao deus alienígena não conseguir descer por causa de uma certa mulher muito poderosa, que decidiu trabalhar de lenhador e podou a árvore da fantasia do seu Lost Belt. Essa é Morgan, sempre ferrando com a vida dos outros. Enfim. E por mais que ela tenha a aparência da Olga, não se sabe com certeza como isso aconteceu. Infelizmente, não tem nenhuma informação detalhada, ela apenas aparece desse jeito, e é isso aí. Inicialmente, ela ficou conhecida como a Sete do Fim, ou a Besta do Fim. No entanto, eventos posteriores revelaram que ela era apenas uma pata de gato para o mundo alienígena. Com isso, ela não sabia seu verdadeiro papel, tudo por causa do controle que estava sobre ela. E apesar dos Lost Belts serem uma história diferente, quando comparado à história da primeira parte, o deus alienígena já era previsto desde o surgimento do Goetia. Na singularidade de Solomon, foi dito por Gilgamesh que o surgimento do Goetia significa que o Sete do Fim terá surgido em algum lugar do mundo, pois suas manifestações estão interligadas de alguma forma. Existe uma lei no Nasoverse que diz o seguinte: em qualquer mundo em que o mal do homem se manifesta, ele tende a terminar no mal do fim. Isso significa que esse mundo será visitado por calamidades crescentes. Basicamente, se uma Beast se manifestar, outras irão se manifestar em resposta à manifestação da primeira. E isso é uma informação muito importante e nos mostra como tudo está conectado. Graças ao Goetia, os Lost Belts foram estabelecidos. Então, saímos da incineração da ordem humana, causada por uma besta, e entramos na ordem de revisão humana, causada por outra. Essa é a Beast 7, a Besta do Fim. Como vocês devem saber, os Lost Belts vão sofrer várias influências do Alien God, principalmente por causa dos seus apóstolos. Estes são 7 servos convocados pelo mundo alienígena, com o propósito de decretar o fenômeno de revisão da ordem humana, com a ajuda dos Crypters. Mas o LB, onde a nossa alguinha mais vai se destacar, é o Lost Belt 7, juntamente com o famoso Ort. Ao ponto que caso ela tivesse se fundido ao Ort, isso teria gerado sérios problemas para a Caldeia. No entanto, em contrapartida a isso, foi afirmado por Sherlock Holmes que Tamamovit era perigosa o suficiente para que o Alien God a considerasse uma ameaça. Devido a isso, Holmes foi capaz de deduzir que Tamamovit é uma das 7 bestas, um desastre ambulante que até o deus alienígena evita entrar em contato. Segundo o próprio autor, Kinoko Naso, se Koyanskaya não tivesse sido afetada pela maldição de Cernunnos, ela teria transformado o Alien God em sua 8ª cauda. Existe a suspeita que, pelo fato do deus alienígena estar usando o corpo de Olga, ele tenha perdido grande parte de sua autoridade. Nessa forma, sua saída Centigraph é uma escala de 3ª classe planetária, o mais forte já visto pela Caldeia, até os eventos do Lost Belt Atlântico. Ela é superada apenas por Goetia, que possui Centigraph de 2ª classe planetária. Devido à escala de seu poder, a nossa alguinha acreditou que seria capaz de conquistar todo o mundo em menos de um ano. No entanto, ao saber sobre a existência de Morgan e de sua Rongomínia, ela se tornou cautelosa, pois Morgan tinha poder mais que suficiente para rivalizar com ela. Mas após a destruição do Lost Belt das Fadas, a deusa Alien ficou feliz novamente, porque agora o caminho estava aberto, e ninguém no planeta poderia rivalizar com ela, exceto o próprio Ort. Por meios não confirmados, o Centigraph de Olga finalmente conseguiu alcançar a classe estelar. Dessa forma, os únicos seres capazes de se opor a ela no Lost Belt da América são a Kukulkan, Ort e Kamazotes.
Inclusive, a Kukulkan com o seu Kinisha Hal supera as capacidades de Wolga, e devido a isso ela não conseguiu se defender dela. Apesar disso, foi afirmado que o Wolga não conseguiu exibir um quinto de seu poder, embora existem dúvidas se essa afirmação se refere a antes ou depois de seu poder diminuir. Isso pode nos indicar, não é uma afirmação, que o Alien God apresentado como Wolga estava muito longe de ser o Alien God, com plena autoridade. Para vocês terem uma ideia, mesmo não tendo tanta autoridade como deveria, essa gasosa alienígena derrotou os 7 grandes servos invocados contra ela. Ela chegou a chamar esses grandes de patéticos, e o máximo que eles conseguiram fazer foi danificar seu chifre esquerdo. Quando eu disse uma vez que os grandes servos, ou qualquer servo sem apoio, não é páreo para uma Beast numa luta solo, teve gente que me criticou. Mas essa Beast sozinha capotou 7 deles. 7 grandes servos que estão no auge do seu estado de espírito. Cara, isso é muito absurdo. E como se não bastasse, além de ter derrotado os 7 grandes, ela ainda ganhou um buff de ataque e HP para cada grande servo que ela eliminou. Resumindo, ela ficou mais forte do que já era, depois do ataque dos grandes. Quando a Caldeia se encontra com ela pela primeira vez, eles logo optaram por usar Barrel Proof Excalibur contra ela. Uma espada sagrada que foi adaptada como canhão na Storm Border. E apesar do canhão ter atingido essa alienígena, ela sobreviveu, para surpresa dela mesma e de todos da Caldeia. O Olga transmutou o tiro do canhão em energia para absorvê-la, aumentando ainda mais a potência no processo. Isso aconteceu porque a Excalibur, que foi instalada como canhão na Storm Border, é diferente da Excalibur padrão que a gente conhece. Essa Barrel Excalibur baseia seu poder de acordo com os registros da história pan-humana. Ou seja, quanto mais registros uma determinada ameaça tiver na história padrão, mais poder terá o ataque. Agora, se a ameaça não for reconhecida na história padrão, seu poder será diminuído. Isso foi exatamente o que aconteceu com a Wolga, e posteriormente com o Ort. Embora, existem algumas evidências também, de que a razão pela qual ela resistiu, é que aqueles ligados ao mundo alienígena, e à grande ordem Animosfere, não são considerados inimigos do planeta, mas sim, aliados do planeta, e inimigos do universo. Mas ainda faltam informações sobre isso. No entanto, essa Excalibur, versão Black Barrel, funciona dessa forma. Se a ameaça for reconhecida, terá bastante poder. Se não for reconhecida, terá pouco poder. Depois de colocar os acontecimentos, vamos às habilidades dela. Habilidades de classe a gente não tem muita informação ainda, mas são essas 3 que eu vou pôr na tela. Entre elas, apenas uma, tenho que falar, o Olga possui manipulação de gravidade no Rank X. Diga-se de passagem, só essa já valeria pelas 3. Dentro dessa mesma skill, a nossa alienígena gasosa pode fazer 4 coisas diferentes. A primeira delas é a levitação, uma habilidade que ela pode usar nela mesma, ou em objetos. Ela chega a afirmar que poderia carregar a Storm Border, assim como fez a Kukulkan. Buracos negros. Sim, Olguinha pode criar buracos negros, quase sem nenhum esforço. Buracos negros são distorções no espaço-tempo, que exercem uma força gravitacional sobre qualquer coisa que esteja ao seu alcance. Mesmo a luz, que se move a 300.000 km por segundo, não consegue escapar de sua atração. Com base na compreensão atual das leis da física humana, os humanos são incapazes de excedê-la. De acordo com Sion, existe até mesmo a possibilidade de que Black Barrel não possa medir a vida útil de Wolga, exatamente porque ela não pode ser compreendida pelos humanos. É dito que é impossível que qualquer coisa projetada por Sion seja capaz de acompanhar tal oponente. Além disso, os buracos negros que o Wolga cria são ainda maiores que uma árvore da fantasia, e sua força é bastante grande, de modo que é afirmado que ela teria destruído o mar errante com um pseudo-buraco negro, caso Sion não tivesse iniciado a autodestruição como um contra-ataque. O Olga também mostrou um tipo diferente de campo gravitacional chamado de Ast Makes Waste. Essa versão acabou sendo bloqueada pelo escudo da Mesh. E por fim, a prisão Tachyon, uma habilidade que permite o Olga parar o espaço-tempo local para si mesma, ou para qualquer pessoa, ou coisa que ela designar. Ao ativar isso, ela não está parando o tempo, mas fazendo com que seus alvos se desloquem mais rápido do que o tempo pode acompanhar. Foi exatamente isso que ajudou a Caldeia a abater o Ort com o canhão Excalibur. Ort supera todos os meios de destruição convencionais, desde que ele esteja em um espaço-tempo regular. No entanto, dentro do espaço acelerado de Wolga, a Caldeia ganha uma segunda chance de disparar o canhão novamente, e enfim, atingindo o Ort em cheio. Isso acontece porque no espaço convencional, o Ort pode meio que distorcer o espaço, e fazendo isso no primeiro ataque, contra o canhão que já não estava tão forte, ele desviou a luz do canhão.
Só que dentro do espaço acelerado da Olga, ele não consegue fazer isso, e a barra Excalibur o finaliza. Já as habilidades pessoais, eu vou ficar devendo, porque não tem absolutamente nada. Nenhuma delas tem informação, mas são essas aí que eu vou pôr na tela. Sobre o nobre fantasma dela, não tem nada a respeito, mas ele é chamado de Planeta Olga Marie. A nossa bela alienígena, por alguma razão, se recusa a usá-lo, o que deixa um tom de mistério e dúvidas. Afinal, por que será que ela se recusa a revelar e usar essa habilidade? Seria algo perigoso demais? Por ora vamos ficar na dúvida mesmo. Outras habilidades que ela demonstrou ser capaz, são capacidades interessantes, e fusão é uma delas. Inclusive, ela planejava se fundir ao Ort, e se tal ato tivesse sido concluído, Sion afirma que se a capacidade atual da Caldeia recebesse o valor de nível 50, a Alien God estaria aproximadamente no nível de 1000. E se ela se fundisse com a história pan-humana Ort, ela alcançaria o nível de 10.000 em valor arbitrário. Caso tal evento acontecesse, o canhão espada sagrada da Stormborder seria inútil. Outra habilidade afirmada por Olga é a capacidade de ver o mundo das partículas subatômicas. Ela também pode detectar as ondas cerebrais dos seres viventes. E para finalizar, ela teve uma versão alternativa que foi criada a partir dos fragmentos do seu Centigraph que foi destruído. Essa versão foi construída pelo Apóstolo Conde, que juntou os cacos da nossa alienígena e a refez. Essa versão também é conhecida como Flare Marie. Além disso, a nossa Olguinha foi ilustrada por Takeuchi, e de acordo com o Naso, ela foi projetada com a imagem de um monstro espacial, que combina a natureza humana da ex-diretora da Caldeia, Olga Marie. Essas são todas as informações da nossa bela alienígena. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, a área de comentários é a serventia da casa. Pode deixar aqui embaixo, que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Nas minhas considerações finais, posso dizer que eu gostei bastante dessa versão da Alien God, apesar de não ser a minha favorita do Lost Belt americano. Eu ainda acho que o desenvolvimento da Kukulkan ainda foi um pouquinho melhor, não só como personagem, mas também pelo design. Então eu ainda fico com ela, mas se eu fosse escolher um segundo lugar, sem dúvida seria a Olga. Por causa disso, eu não posso negar que ela faz jus, não só ao seu poder, como à quantidade de pessoas que gostam dela, e que pediram esse vídeo. Afinal, passar o rodo em 7 grandes de uma vez, não é para qualquer um. Então, espero ter ficado à altura. E agora, eu encerro agradecendo a todos os alienígenas que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes servos que compartilharam esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu, e tamo junto!